Olá, bem-vindo ao Devocional, o nosso canal no YouTube. Então, pessoal, boa noite para todo mundo, né? Mais um dia de quarentena, mais um dia de pessoas fechadas dentro de casa, porque quem não está trabalhando em serviço essencial, pelo menos aqui no Rio, a recomendação é de que não saia de casa. E com isso, muitas pessoas estão ficando retidas dentro de casa, o que que causa uma impressão bastante interessante, uma coisa bem interessante a gente observar. Quando a gente está trabalhando, a gente quer ficar em casa. Quer férias, quer feriado prolongado, quer final de semana prolongado e tudo mais. Quando chegam dias como esses que você fica confinado dentro de casa, aí quer ir para a rua. É fácil achar a diferença. É que quando você está em feriado prolongado e férias, você pode sair. Ir à praia, ir ao clube, ir ao cinema, ao teatro, ao shopping, na igreja, um punhado de lugar. Mas agora, durante esses dias de confinamento, é dentro de casa mesmo, sem podermos sair. E se confirmarem as expectativas que estão sendo ditas por aí, né, de que essa situação ainda não é a pior, poderão vir dias de um confinamento mais sério, de uma quarentena mais séria, onde a gente vai realmente ter que ficar definitivamente durante um grande período dentro de casa. E isso acaba gerando alguns desconfortos. No início a gente faz piada, cria memes, ri e tudo mais, e tem esperança de que tudo passe logo, mas se por acaso acontecer de prolongar essa quarentena, a gente já começa a mudar um pouco o comportamento emocionalmente falando. Nós estamos no primeiro dia da segunda semana de quarentena. E eu posso garantir que já tem gente que não está dando conta mais de ficar mais uma semana e de pensar que tem mais uma semana pela frente para poder enfrentar essa situação. E a gente tem que torcer para que seja somente mais uma semana, apesar de os especialistas estarem dizendo que não, que a tendência poderá vir que venham restrições mais rígidas. É muito importante também a gente parar para pensar que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde aqui no Brasil são órgãos extremamente respeitados e que a gente precisa da credibilidade ao que eles falam. Nós temos também órgãos que cuidam da saúde mental, né, e da saúde emocional, os conselhos de psicologia regional e federal, essas coisas todas também estão atuando para ajudar as pessoas a conseguirem ficar dentro de casa de uma maneira mais confortável, de uma maneira menos dolorosa, porque esse ficar em casa ele está sendo doloroso. Ele não é um ficar em casa agradável, porque ele é forçado, e tudo que é forçado não é confortável, mas a gente não vive a vida só de coisas não forçadas. Às vezes nós precisamos sim ser forçados a pararmos para que a gente prossiga vivo, a gente prossiga vivendo. E muitas pessoas estão questionando se é necessário isso mesmo. Eu entendo que não iriam estar fechando e cancelando eventos milionários se não houvesse alguma coisa muito séria acontecendo. Então a gente precisa sim parar e pensar, usar de bom senso e parar e pensar que a Organização Mundial de Saúde é um órgão extremamente sério e que o Ministério da Saúde aqui no Brasil também é um órgão sério. E precisamos dar ouvidos a esses órgãos e evitarmos problemas para nós. Há muita informação desencontrada também, muita informação falsa, mas também há muita informação verdadeira. Fugir de se informar não é o melhor caminho. Não é porque eu não quero me ver de frente com informações falsas que eu vou fugir, então, de me informar. Eu preciso aprender a separar o que é falso do que é verdadeiro. E para isso eu preciso escolher bem as fontes de informações às quais eu vou dar crédito. Então é preciso que a gente entenda isso. Deixar de se informar num momento desse não é uma coisa inteligente, não é uma coisa sábia.
Aqui no Rio, hoje, por exemplo, pela manhã, as filas para entrar nas estações de trem eram enormes. Mas a semana toda passada estava sendo avisado, melhor, do meio da semana passada para cá, foi avisado várias vezes, foi divulgado várias vezes na televisão que isso iria acontecer. E hoje muitas pessoas estavam lá na fila e sendo mandadas de volta. Acordaram cedo, tomaram café cedo, se arrumaram cedo, chegaram na estação, a Polícia Militar mandou voltar porque não eram consideradas profissões essenciais. Só que a TV mostrou isso do meio da semana passada para cá o tempo todo. Por que essas pessoas foram parar lá? Porque elas não se informaram. Quem estava informado não foi para a fila, porque sabia que a sua profissão não está na lista. Então, esse é só um exemplo de como a desinformação ela pode criar problemas sérios para a gente. Então, não fuja das informações. Tá? Busque informações no Ministério da Saúde, na OMS, busque informações em órgãos de governo federal, estadual, municipal, mas não deixe de se informar, porque a desinformação pode ser pior do que ter que lidar com informações falsas e informações verdadeiras. Uma outra coisa que a gente percebe também nesses dias é que a ansiedade das pessoas ela está bastante elevada, bastante alterada. As pessoas estão no estado de ansiedade, algumas pessoas estão tendo crise de ansiedade, e isso também é uma coisa que, num período desse que nós estamos vivendo, é uma coisa normal. É uma coisa que já se esperava, né? Porque é normal que, diante de uma crise dessas, a gente tenha alguma descompensação, algum transtorno de ansiedade vai surgir. Passar por isso tudo sem estar ansioso, sem entrar, de repente, numa crise de ansiedade, não é normal também. Então, a gente precisa observar isso, porque a ansiedade, ela é algo que existe dentro de nós e que nos ajuda. Não dá para viver sem ansiedade. Muitas pessoas querem viver sem ansiedade. Isso não existe. A ansiedade, ela é um componente da nossa estrutura emocional que nos ajuda, que nos move. Sem ansiedade, a gente para. Sem a ausência de ansiedade para a pessoa muito mais até do que o vírus, do que o coronavírus. Porque a ansiedade, em doses corretas, ela nos leva a viver, ela nos leva a nos movimentarmos, ela nos leva a agirmos e a produzirmos. O que acontece é que quando vem essas crises, e principalmente uma crise nova, que nunca foi vivenciada por nenhum de nós, isso gera um descontrole no nosso estado de ansiedade e a nossa ansiedade começa a subir. A gente tem espaço para que a ansiedade suba um pouco. Ela vai subir um pouco, a gente vai sentir um certo desconforto, mas depois a gente relaxa, a gente muda de atividade, muda alguma coisa na gente e a gente consegue controlar. A gente se informa, a gente consegue controlar um pouco essa ansiedade e até normalizá-la. Mas quando a ansiedade começa a extrapolar, aí é que surgem os problemas, porque nós podemos ter crise de ansiedade, e essas crises de ansiedade, elas são sérias, elas devem ser consideradas, a gente não deve brincar, não deve rir, não deve zombar das pessoas que estão vivendo crise de ansiedade. Crise de ansiedade é uma coisa extremamente séria, ou seja, deve ser levada a sério, sim. Não veja uma crise de ansiedade como frescura da pessoa, porque a pessoa sofre quando ela está tendo uma crise de ansiedade. E quando a ansiedade também se extrapola, a gente começa a usar mecanismos de defesa, que são elementos da nossa estrutura emocional que nos ajudam também a lidar com o estado de ansiedade elevado. A crise de ansiedade é quando todos os mecanismos de defesa falham. E aí a gente entra em crise e precisamos de ajuda. Não é tão difícil ajudar. Às vezes você pode ajudar uma pessoa que está com crise de ansiedade, convidando-a, por exemplo, para fazer algo com você que possa requerer dela um estado de atenção maior, que tire ela daquele foco, daquele problema que ela está vivendo e coloque a mente dela voltada para o foco de algo que você está precisando da ajuda dela, por exemplo. É um exemplo. Mudar de atividade, mudar de função, mudar de lugar, mudar de espaço, ajuda muito nesse momento. A gente não está podendo mudar muito de espaço porque está todo mundo confinado. Então vai ter que achar a solução dentro de casa mesmo, né?
Mas o fato é que, se a pessoa tiver em crise de ansiedade, e é normal que esteja, não duvidar, não rir, não zombar, procurar ter compreensão e ajudar essas pessoas nesse momento, para que elas possam se sentir confortáveis e amparadas pelas pessoas ao redor delas, e isso as ajudará a controlar e sair dessa crise. Não é nada inteligente a pessoa estar com crise de ansiedade e você querer dar bronca na pessoa, brigar com a pessoa e criar uma nova crise para essa pessoa que já está com uma crise de ansiedade. Nesse momento é momento de muita compaixão, de muita humanidade, né? De olhar as pessoas com muita humanidade, com muita compaixão, porque está todo mundo sofrendo, ninguém está sem sofrer. É que as pessoas têm estruturas emocionais diferentes. Uns suportam uma carga, outros já suportam outra. Então, a gente nunca deve também julgar a pessoa pela nossa estrutura emocional. Aquilo que para mim pode ser fácil de ser suportado, para o outro não é. E aquilo que para o outro é fácil de ser suportado, para mim não é fácil de ser suportado. Então, é necessário compreender isso. Nós somos seres humanos que somos emocionais e nós temos estruturas emocionais diferentes uns dos outros. Não queira que a pessoa se comporte como você se comporta. Não queira forçar a pessoa a se comportar da maneira como você se comporta, porque isso não vai dar certo. Isso é uma receita para uma tragédia, isso é uma receita para conflitos, isso é uma receita para problemas. Respeite a maneira da pessoa se comportar, tente ajudá-la, principalmente mostrando respeito a ela, mostrando que você quer ajudar, que você quer conversar, que você quer amparar. Isso vai fazer com que a pessoa acredite mais, que a pessoa aceite a sua ajuda. Se você for por outro caminho, você não vai conseguir arrumar nada além de problemas para você. Então, evite problemas para você, respeitando aquelas pessoas que, como você, estão ansiosas nesses dias e respeitando muito mais ainda aqueles que, diferente de você, podem não ter uma estrutura emocional tão bem estruturada e que vão, sim, desenvolver crises de ansiedade, e essas crises vão fazer essas pessoas sofrer, e a gente tem que estar pronto para ajudar. E se você também tiver crise de ansiedade, não demore a pedir ajuda. Busque ajuda e aceite ajuda. Muitas vezes as pessoas em crise de ansiedade, elas têm dificuldade também de aceitar ajuda. E isso não ajuda nem a elas e nem quem está querendo ajudar. Então, se você tiver crise de ansiedade também, lembre de buscar ajuda, de aceitar ajuda, seguir orientações das pessoas que querem te ajudar. Mas é importante que as pessoas te respeitem, que você também se sinta-se respeitado nesse momento em que a ansiedade estiver descontrolada. Ok? A Bíblia, ela fala em 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu gosto muito desse versículo, porque ele fala da ansiedade e de que Deus ele quer que nós lancemos sobre ele a nossa ansiedade. A ansiedade, agora, ela está muito misturada com o medo. E medo e ansiedade não são as mesmas coisas, então já fica mais tenso ainda. O que é o medo? O medo é toda vez que você tem ameaça física, ameaça de morte, ameaça de dano físico. Alguém, por exemplo, aponta uma arma para você. Você não vai se sentir ansioso, você vai se sentir com medo. A ansiedade é aquilo que nos causa danos pessoais. Tudo que nos causa danos pessoais é ansiedade. Tudo que pode nos causar danos físicos nos gera medo. Então é muito importante saber diferenciar medo de ansiedade. Nesse momento, o coronavírus ele gera uma mistura de ansiedade e de medo, porque ele ameaça matar alguns, né? E deixa ansiosos aqueles que, mesmo não sendo alvo dele no sentido de morrer, ficam ansiosos porque estão vendo pessoas das suas famílias, idosos, por exemplo, como vítimas potenciais do coronavírus e que podem vir a morrer. Então, aqueles que sabem que fazem parte do grupo de risco sentem uma mistura de medo e ansiedade. E aquele que não faz parte do grupo de risco, ele fica ansioso porque ele está preocupado com os problemas que ele tem que enfrentar, mas ele também tem medo que ele pode perder uma pessoa amada. Então, é um momento de muito cuidado, é um momento de muito que nós precisamos nos apoiar muito, precisamos nos ajudar muito, tá? E a ansiedade, em determinados aspectos, ela é pior do que o medo, porque a ansiedade está presente na nossa vida 24 horas por dia, e o medo não. Nem sempre a gente está com o coronavírus aí ameaçando a gente de morrer, mas a ansiedade, a gente está o tempo todo ansioso em relação à nossa vida pessoal, se vai trabalhar, se vai ter o que comer, se vai ter o que vestir, se vai ter onde morar.
todas essas coisas que Jesus deixou muito bem claro na fala dele, que nós, com toda a nossa sabedoria, não somos capazes de acrescentar um covo da nossa altura, mas que ele cuida dos passarinhos, ele cuida de tudo, e a proposta dele é cuidar de nós da mesma maneira. Então, a Bíblia está falando que lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É momento da gente lançar sobre Deus a nossa ansiedade, é momento da gente deixar que Deus cuide de nós, é momento de entregarmos a Deus nossas aflições, nossas angústias, nossos medos, nossos receios, e sairmos dessa posição desconfortável emocionalmente e irmos para uma posição confortável de segurança e de cuidado de Deus. Nesse momento, a gente precisa, se você que está me ouvindo, crê em Deus, é hora de você se aproximar de Deus, é hora de você buscar a Deus, é hora de você confiar em Deus. Antigamente, quando eu comecei a fazer meu curso de psicologia, a gente não podia nem falar de Deus dentro da sala de aula, porque era visto como uma coisa que não combinava com a psicologia. Hoje, os psicólogos eles já respeitam a fé das pessoas, respeitam a crença das pessoas e ajudam as pessoas a buscarem isso. Ontem, um médico, um psiquiatra, estava falando na televisão aqui, falando sobre isso. É importante a pessoa crer, é importante a pessoa confiar. E graças a Deus, nós confiamos em Deus, nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na palavra de Deus, e isso é muito confortante, isso nos ajuda muito nesse momento. Então é muito importante que nesse momento você leia a Bíblia, você ore, você escute louvores, você converse a respeito de Deus, converse com pessoas que falam de fé com você, porque tudo isso vai te ajudar. Conversar com gente fatalista agora não ajuda muito. Mas isso não quer dizer que tem que fugir das informações e da realidade. A gente tem que ser realista sem ser fatalista. Não adianta fugir do que está acontecendo, não adianta querer dizer que não está acontecendo nada. Algo certo está acontecendo, mas a gente pode enfrentar isso emocionalmente, se estruturando, e espiritualmente confiando e buscando a Deus, e buscando a Jesus, buscando o Espírito Santo, lendo a Bíblia, orando, e buscando conforto espiritual para a gente e confortando também espiritualmente as pessoas. Muitas pessoas que mesmo não acreditam, até não dão importância para Deus nesse momento, estão dando, porque está todo mundo com medo, todo mundo apavorado, e nesse momento as pessoas se voltam para Deus, as pessoas voltam a pensar em Deus como alguém em quem elas podem confiar e alguém em quem elas podem acreditar, tá? Então, é tempo de nos ajudarmos, é tempo de nos ampararmos, é tempo de darmos acolhimento um ao outro, é tempo de darmos compreensão um ao outro, ficar em casa todo mundo junto o tempo todo, 24 horas por dia, não é fácil, não vai ser fácil. Podem ir se preparando, porque essa quarentena ainda vai até pelo menos no final dessa semana, até o dia 4, se eu não me engano, se essa semana ou na outra, e não serão dias fáceis. Então, procura manter uma rotina, procura ter atividades assim prazerosas dentro de casa, sabe? Procura manter uma rotina, não fica solto dentro de casa olhando para o tempo, isso não vai te fazer bem. Procura cumprir uma rotina, estudar, limpar a casa, ir no quintal, cuidar de plantas, lavar roupa, conversar, separar tempo para conversar com a família, bater um papo, essas coisas todas, isso vai ajudar muito, tá? Isso ajuda muito nesse momento. Ficar se angustiando, roendo unha, um exemplo apenas, tá? Ficar roendo unha lá, apavorado, não vai ajudar em nada, só vai piorar a situação. Então, é muito importante que nós nos apoiemos, que nós venhamos a dar suporte um para o outro. Os mesmos receios, as mesmas angústias que você vive, o outro vive também. Tá? Só que você, às vezes, consegue lidar de uma forma que ele não consegue, ou ele consegue lidar de uma forma que você não consegue. E aí nós temos que entrar com respeito, carinho, atenção e amparo, que a gente resolve tudo isso, tudo fica bem, em nome de Jesus Cristo. E, sobretudo, você que crê em Deus, separe um momento para leitura bíblica, um momento para oração, uma devocional, para falar com Deus. Pela manhã, quando estiver começando, faça uma devocional, ore, busque a Deus. Se possível, no meio do dia, faça outra. Se à noite, faça outra. Aproveite para se aproximar de Deus. Lembre-se que a palavra de Deus, ela diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então, busca a Deus nesse momento e, com certeza, isso vai te fazer bem. Não vai te fazer mal nenhum, só vai te fazer bem, tá? Então, que nesse momento a gente tenha esses cuidados, de executarmos tarefas que nos ajudem, porque o dia passa mais rápido se a gente executar tarefas. Aproveita para estudar também, de repente iniciar
um aprendizado de um novo idioma, de um aprendizado de um instrumento musical, às vezes também aprender novas receitas na área da gastronomia, muita coisa boa que tem por aí. Tem muita coisa aberta também, né? A Faber-Castell, ela disponibilizou, está aberto no site dela, cursos de desenhos. Então, você pode usar isso também para as crianças se manterem lá entretidas com alguma coisa e facilitar a sua vida também, você que tem criança em casa, que não é fácil ficar com criança em casa 2 ou 3 semanas preso dentro de casa, é de enlouquecer. Mas ninguém vai enlouquecer, não. Todo mundo vai se cuidar bem e no final vamos sair todos bem dessa situação em nome de Jesus Cristo. Tá? Eu vou passar mais dicas para vocês sobre procurarem se acalmar, procurarem se manter calmos, controlados. A ansiedade controlada. Quando perceber que está muito ansioso, também se estiver muito, deita, dorme um pouquinho, depois levanta, toma um banho, conversa mais um pouco, faz alguma coisa que isso passa. Isso vai passar, isso não vai ser para sempre. Isso vai passar e nós vamos passar isso confiando em Deus em nome de Jesus. Então, falando de ansiedade, né, a gente precisa orar para que Deus nos abençoe, para que a nossa ansiedade se mantenha sob controle. E eu quero orar agora, se você puder orar também, você não é obrigado a orar, mas se você puder orar também nesse momento, né, para que Deus possa nos dar elementos de controle, instrumentos de controle sobre a nossa ansiedade, para que nós possamos enfrentar esses dias que não deixarão de ser dias ansiosos, mas que a gente consiga enfrentar esses dias da melhor maneira possível e com o mínimo de sofrimento emocional possível, em nome de Jesus. Então, a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Está lá, é um dos versículos mais belos da Bíblia em termos de cuidados emocionais. Deus se propondo a tomar esses fardos, esses pesos que estão sobre nossos ombros e a cuidar de nós. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus te amparar, deixa Deus te consolar, deixa Deus te ajudar. Deixa Deus cuidar de você. Às vezes a gente fica tão independente que a gente se esquece que a coisa que Deus mais quer fazer na nossa vida é cuidar de nós. E a gente acaba não deixando nem Deus cuidar da gente, né? E às vezes, de repente, é bom a gente descobrir tempos de aceitar cuidados, né? Temos que cuidar uns dos outros e, principalmente, temos que deixar que Deus cuide de nós. O homem quer sempre ser independente, o homem, a mulher, todo mundo quer ser independente, e nessa independência está dizendo que não quer cuidar de ninguém, que pode se virar sozinho. Aí vem um coronavírus, um troço que você não vê, não sabe onde está, e te mostra que a gente não pode, que nós não podemos nos virar sozinhos. Que nós precisamos sim de ajuda e de cuidados, e que quando nos ajudamos e cuidamos uns dos outros, a gente vence as situações, tudo fica mais fácil. Então vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós queremos levar nossa voz em oração. Estamos vivendo dias difíceis, dias em que a nossa ansiedade ela está extrapolando. E a tendência, se continuarmos nessa quarentena, é que nosso estado de ansiedade aumente. E as crises de ansiedade comecem, os mecanismos de defesa contra a ansiedade comecem a ser utilizados, e alguns consigam ficar nesses mecanismos, mas outros não. E alguns de nós entramos em crise de ansiedade. A gente precisa estar preparado para isso e precisamos também estarmos prontos para ajudarmos uns aos outros nessa situação. E respeitando a estrutura um do outro, respeitando o momento um do outro, a forma que cada um vê, para que nós possamos nos ajudarmos de verdade. Mas uma das coisas que mais chama atenção é que nós, seres humanos, a cada dia que passa, buscamos mais independência. E nessa independência, a gente está dando recado para o outro que a gente não quer o cuidado dele, porque a gente quer se cuidar. Nós nos sentimos autossuficientes, nós nos vemos como autossuficientes. Nós vivemos a nossa vida e nos orgulhamos de sermos independentes, né? Queremos ser independentes o tempo todo em tudo que nós pudermos. E a gente vai descobrindo, Deus, que na verdade isso não é bom, porque chega um momento, como esse que nós estamos vivendo, e todo mundo se sente desamparado, todo mundo se sente perdido, todo mundo entra em pânico, em aflição, porque não sabe o que fazer numa hora dessa, diante de tudo que está acontecendo. Então, nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor venha cuidar de nós. Nós queremos dizer que nós
Nós confessamos que nós precisamos do seu cuidado, nós queremos o seu cuidado sobre a nossa vida. Venha cuidar de nós, venha nos ajudar, venha nos acalmar, venha nos consolar, venha nos amparar, e que nós deixemos a arrogância de lado e aceitemos o seu cuidado, o seu amor para conosco. E que também deixemos a arrogância de lado e o orgulho de lado e aceitemos o cuidado que as pessoas ao nosso redor querem nos dar nesse momento, quando perceberem que nós estamos aflitos. Que a gente deixe de lado essa coisa de sermos totalmente independentes e que não precisamos de ninguém, porque isso não é verdade, a gente precisa sim. E esse é o momento que nós estamos todos dentro de casa e entendendo o quanto nós precisamos um do outro. Precisamos compreender o outro, precisamos respeitar o espaço do outro, precisamos respeitar a maneira do outro, precisamos ajudar o outro nesse momento. E precisamos abrir espaço para que o outro também nos ajude nas nossas tribulações, nas nossas provações. Por isso, Deus, nós estamos agora lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade e te pedindo que o Senhor venha cuidar de nós, em nome de Jesus Cristo. Ninguém conhece melhor a nossa estrutura emocional do que o Senhor. Nem nós conhecemos a nossa estrutura emocional tão bem quanto o Senhor. O Senhor conhece o nosso coração muito melhor do que a gente. O Senhor conhece a nossa estrutura emocional muito melhor do que a gente. Por isso, o Senhor sabe como nos ajudar, o Senhor sabe como nos amparar numa hora dessa. E a nossa oração é essa, que o Senhor venha nos amparar, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor receba sobre nós que o Senhor receba sobre o Senhor as nossas preocupações, os nossos anseios, as nossas angústias, e que o Senhor envie tempos de refrigério para os nossos corações, que nós estamos precisando viver tempos de refrigério nesses dias tão atribulados, e que nós temos confiança que passarão, mas ainda está difícil, e nós passaremos melhor por esses dias se o seu cuidado estiver sobre nós. Essa é a oração que nós fazemos em favor de cada um de nós que estamos aqui, e também lembramos das pessoas que estão trabalhando, todas as pessoas que têm que sair de casa para cuidar de alguém, todas as pessoas que têm que sair de casa para atender alguém, para facilitar a vida das pessoas. Nesses dias, cuide dessas pessoas, em todas as áreas. Todas as áreas, nós entregamos toda pessoa que sai da sua casa para ir trabalhar, nós entregamos nas suas mãos, que essas pessoas estão indo trabalhar para cuidar de outros, para garantir a sobrevivência de outros. E para que os outros em casa tenham suprido as suas necessidades, pessoas que estão saindo de casa para ir trabalhar e colocando suas vidas em risco. Então, nós colocamos a vida dessas pessoas nas suas mãos, que elas sejam protegidas, que elas sejam amparadas pelo Senhor, e que o Senhor ponha um fim, ponha um termo na fúria desse vírus, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma olhadinha no chat aqui agora para ver o que vocês deixaram de mensagem. Pronto. Bom, gente, eu estava falando sobre ansiedade e a pessoa está pedindo, a Adriana está pedindo que a gente dê algumas dicas sobre como vencer a ansiedade. Existem muitos meios através dos quais a gente pode vencer e superar uma crise de ansiedade e até mesmo lidar com a ansiedade mesmo não estando em crise. Mas, assim, rapidamente, depois eu vou trazer mais coisas, mas rapidamente, se você tem alguém com quem conversar, procure conversar. Porque procure conversar e procure conversar a respeito daquilo que te incomoda. Um grande erro que as pessoas cometem é que elas estão vivendo uma crise de ansiedade e não querem falar sobre o porquê elas estarem vivendo essa crise de ansiedade. Vou dar um exemplo para vocês. Você está vivendo uma crise de ansiedade por causa do coronavírus, que é o tema do momento. Aí você vai falar sobre futebol. Tudo bem, só que não é o futebol que está te fazendo sofrer. O que está te fazendo sofrer é o coronavírus. Então, você precisa falar sobre o quê? Sobre o coronavírus. Ah, mas eu não gosto de falar sobre o coronavírus porque ele vai... não me agrada. Tudo bem. Se você não está vivendo uma crise de ansiedade, se você não está vivendo um estado alterado de ansiedade,
você vai conseguir falar sobre outras coisas que não seja o coronavírus e vai ficar bem. Mas quando você realmente começa a ter um estado elevado de ansiedade, a sua ansiedade começa a sair de controle e começa a ficar alterada, caminhando para uma crise, não adianta querer falar de outra coisa. É por isso que existem as terapias. É aí que a gente, porque na terapia a gente fala sobre o que a pessoa está sofrendo. Uma pessoa que está com crise de ansiedade vai vir no meu consultório conversar comigo sobre futebol. Ela está jogando dinheiro fora, está desperdiçando o tempo dela e o meu. Então ela vai chegar aqui, eu vou falar com ela sobre aquilo que a faz sofrer. Claro que eu sou um profissional, tenho mecanismos que muitas vezes outras pessoas não têm. Mas quem tem bons amigos, quem tem pessoas solidárias, tem um tesouro. Então converse com as pessoas a respeito das suas preocupações. Fale daquilo que te faz sofrer, daquilo que te preocupa. Relate para a pessoa a sua dor, o seu sofrimento, a sua preocupação. E depois essa pessoa vai orar com você, vai conversar com você, vai falar com você. E às vezes só dela te ouvir respeitosamente. Espero que o conteúdo desse vídeo possa ter te abençoado. Compartilhe, curta e se inscreva no canal. Ao compartilhar, curtir e se inscrever no canal, você está me ajudando e me ajudando bastante. E desde já eu te agradeço por isso. E te espero no nosso próximo vídeo. Até lá, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.